começou. Hoje nós vamos trabalhar, galera, com as 4 principais forças que aparecem na dinâmica, né? São aplicações das leis de Newton. Então a gente vai ver força-peso, força normal, força de tração ou tensão e a força elástica, tá? Então a gente vai começar com a força-peso, que geralmente a gente chama de força da gravidade ou simplesmente só gravidade, tá? Essa força, eu até coloquei uma definiçãozinha ali, é uma força que todo corpo celeste, por que corpo celeste? Porque pode ser um planeta, pode ser um satélite natural, é uma força com que esse corpo atrai um outro corpo próximo à superfície dele em direção ao seu centro. Aí eu coloquei o exemplozinho aqui do Pequeno Príncipe, no planetinha dele B612, né, em diferentes posições. Então ele pode estar aqui limpando um vulcão para ele não entrar em erupção, igual ele fazia todo dia. Pode estar aqui conversando com a rosa dele, ou ele pode aqui estar conversando com outro vulcão. De toda forma que ele tiver aqui, ele não vai cair, né? Porque no espaço não existe em cima e embaixo. Quando você olha a Terra de fora, a Terra, né, é uma bola boiando, né, flutuando no espaço vazio, no vácuo, e as coisas não caem porque elas são atraídas em direção ao centro da Terra. Então, quando eu coloco, né, o Pequeno Príncipe ali, é para mostrar que o planetinha dele puxa o Pequeno Príncipe em direção ao centro dele. Essa força é chamada de força-peso. Se ele está nessa posição, ela vai apontar aqui para o nomezinho do planeta, que está mais ou menos no centro. Se ele está ali conversando com a rosa, ela vai apontar também em direção ao centro. Se ele está aqui cuidando desse vulcão para ele não entrar em erupção, ela vai estar apontando para cá, tá? A gente chama essa força de força-peso, porque é uma força gravitacional que acontece próxima à superfície. Então, assim, nós costumamos chamar de peso aquilo que está próximo à superfície. Você não pode falar em peso da Lua. Até pode falar, mas não é usual. Qual que é o peso da Lua? Porque a Lua está sendo atraída pela Terra em direção ao centro dela, tá? Cada força-peso que eu desenhei aqui tem também uma reação. Por exemplo, a Terra atrai o Pequeno Príncipe para baixo em reação, em resposta, o Pequeno Príncipe atrai a Terra, não, né? O planetinha B612 atrai o Pequeno Príncipe para baixo, em resposta, né, o Pequeno Príncipe atrai o planetinha para cima. Então, o correto seria eu desenhar aqui, em cada ponto aqui, uma reação a essa força-peso. Não vou desenhar para não ficar muito carregado o meu desenho, mas cada vetorzinho desse aqui teria uma reação, né? Porque se o planeta atrai o Pequeno Príncipe, em resposta, o Pequeno Príncipe atrai o planeta também. Então, se a gente fizer aquele esqueminha nosso, né, de agente, olha só, o planeta B612, ele faz uma força que a gente chama de força-peso no Pequeno Príncipe. Em resposta, o Pequeno Príncipe devolve uma reação no planetinha B612. Tá? Isso acontece com cada pessoa aqui no planeta Terra, com cada objeto que é atraído, a gente costuma falar, atrai para baixo. Na verdade, não é para baixo, é em direção ao centro da Terra. Acontece que o centro da Terra está sempre abaixo de nós, né? Mas, por exemplo, quando a gente é criança, a gente acha que os chineses estão de cabeça para baixo, né? Vocês pensavam nisso também? Né? Vou cavar aqui e vou chegar lá no Japão. E o Japão está todo de cabeça para baixo. Não está, né? Porque os japoneses estão sendo atraídos também em direção ao centro da Terra. Tá? Então, se a gente desenhar qualquer objeto, né? Então, por exemplo, uma pessoa. Vou pegar o Pequeno Príncipe aqui, ó, também como exemplo. Vou colocar ele aqui, ó. O Pequeno Príncipe vai ser atraído em direção ao centro do planeta, em direção à Terra, que para ele está abaixo dele, né? Então aqui, ó, aqui está o peso dele. Em resposta, ele vai atrair o planeta, pode ser a Terra, pode ser
qualquer outro planeta que ele esteja para cima aqui, ó. Então, a reação ao peso, né, vamos chamar isso aqui de menos P. Isso aqui é a reação ao peso. Ela está localizada sempre no centro do planeta. Reação ao peso. Tá? Então, aqui seria o centro de B612. Certo? Como calcular essa força-peso? Como que eu calculo isso aí? Vamos lá. Para calcular força-peso, basta eu pegar a massa do corpo que está sendo atraído. Então, por exemplo, eu preciso da massa do Pequeno Príncipe. A massa do corpo que está sendo atraído para baixo é o que importa. Então, para calcular a força-peso, eu faço a massa do Pequeno Príncipe vezes o campo gravitacional daquele planeta. A gente coloca até uma setinha em cima aqui, ó, porque a força-peso é uma grandeza vetorial. Então, todo planeta, todo corpo celeste possui um campo gravitacional. Esse campo gravitacional ele aponta também em direção ao centro do planeta. Tá? Então, vou colocar aqui esse campo gravitacional de uma outra cor. Vou colocar de Ó, laranja. Abud, Oi. Abud. Oi, pode Tipo, falar. então quer dizer que a resposta ao peso não é anormal, né? Seria outra Não, força-peso a no sentido resposta ao contrário. peso não é anormal. Então, Seria ó, outra força-peso no sentido contrário? é isso mesmo. Igual eu coloquei aqui, tá Beleza. vendo? Ó? A reação ao peso, ela está no centro do planeta que atrai para baixo. Então, olha só, em qualquer lugar da superfície da Terra ou de um corpo celeste, vai existir um campo gravitacional e esse campo gravitacional ele aponta para o centro daquele corpo celeste. A gente chama esse campo gravitacional de G. Cada corpo celeste possui o seu campo gravitacional. Então, o peso do Pequeno Príncipe no planetinha dele, B612, vai ser 1. Se ele vier para a Terra, vai ser outro. Porque cada corpo celeste possui a sua gravidade, possui o seu campo gravitacional. Entendeu? Por exemplo, qual que é o campo gravitacional da Terra que a gente costuma usar? 10. 10. 10. Mas o certo é quanto? Quanto que é a gravidade da Terra? 9,8. A 9, não sei o quê. 8, sei lá. 9,81, uma porrada de coisa. Por quê? Quando você vai fazer um experimento, você vai trabalhar no laboratório, quando você vai fazer alguma coisa assim, você precisa de um valor muito exato. Então, todo laboratório de física, todo laboratório experimental tem uma plaquinha lá escrita assim: nesse laboratório, a aceleração da gravidade vale tanto. E aí tem umas 50 não, mas tem umas 10 casas decimais assim. Porque quanto mais casa decimal tiver, melhor. Certo? Então, você tem que saber quanto vale a gravidade no local onde você está trabalhando. Ó, M, muita gente confunde isso aqui, gente. M é a massa do corpo que está sendo atraído. Então, por exemplo, no caso é o Pequeno Príncipe. Se você for calcular é, o seu peso, você vai usar a sua massa. Não tem nada a ver com a massa da Terra. Massa do corpo atraído. E G é o campo gravitacional do planeta. Então é tabelado, você não precisa saber de cor, tá? Então a gravidade da Terra é 9,81, a gravidade da Lua, se não me engano, é 1,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Lembrando, né? Esse M aqui ele tem que ser em quilogramas, né? Vamos colocar aqui, ó, em quilogramas. Então esse aqui é o campo, é a aceleração da gravidade, né? Vamos colocar assim mais fácil. Aceleração gravitacional do corpo celeste. Em metros por segundo ao quadrado. E aí cada corpo celeste tem a sua aceleração gravitacional. Certo? Lembrando então que a reação ao peso não é a força normal. Embora a força normal seja uma força de reação, mas ela não é a reação ao peso em si. Ela é reação a outra coisa. Nós vamos ver a próxima força que a gente vai ver aqui.
Tranquilo? Alguma dúvida aqui na força-peso? Oi. Essa reação que tipo, o Pequeno Príncipe faz na Terra como resposta é a mesma força que É a mesma força. É a mesma força. Por que que quem é atraído é o Pequeno Príncipe e não a Terra? Devido à massa. Tá, devido à massa. E aí, o que tem a ver a massa? É por causa da A massa massa. da Terra é muito maior. Ah, e aí? Complementa esse raciocínio. Aí, como a gravidade é a mesma, aí o Isso, peso para que tem massa maior vai estar maior. quase. Se fosse uma questão aberta, você ia ganhar uns Não, é 80%. porque quanto maior a massa, maior a força. Que é... Não. Que negócio você pulou lá? Então não sei não. Foi quase. Você ia ganhar uns 80% se fosse uma questão aberta. É assim, ó, é por causa da massa, com certeza. A massa da Terra, a massa do planeta dele, por exemplo, do B612, é muito maior. E com isso, a aceleração causada nele, no planeta, vai ser infinitamente menor. Tá? Quando uma força atua em um corpo, a aceleração que ele recebe depende da massa. Como a massa do Pequeno Príncipe é pequena, ele recebe uma aceleração grande. Como a massa do planeta é muito grande, a aceleração que ele recebe é muito pequena. E aí o planeta nem sai do lugar direito. Entendeu? Certo? Sim. Oi. Qual que é a unidade do peso? Peso é uma força. Qual que é a unidade de uma força? Newton. Newton, isso mesmo. Vou até colocar aqui, né? Vamos colocar as unidades aqui, ó, para ficar mais fácil, ó. Vamos puxar uma setinha aqui com as unidades, ó. Peso, como é uma força, vamos colocar a gravidade aqui. Gravidade é em metro por segundo ao quadrado. A massa é em quilogramas. E o peso, como é uma força, é em newtons, certo? Toda força que a gente for ver agora, força-peso, força normal, força de tração e força de tensão, todas elas vão ser Newton, porque elas são forças. Tranquilo? Alguma dúvida? Posso passar para a próxima? Curiosidade. Ó, Abud. Pode Um de falar. cada vez. Pode falar aí, Abilhão. O Sol aplica força-peso nos planetas que rodam em volta dele? A força gravitacional que o Sol faz, você pode chamar ela de força-peso, se você quiser. Não é usual, né? Porque força-peso é a força quando está próximo da superfície. É uma que a gente então, costuma por mais que falar. o movimento não é periodicamente por causa do tamanho do planeta? Tipo, a ordem deles não fica de acordo com a, sei lá, densidade e o peso. O que você está chamando de ordem? A ordem que eles rodam, tipo, de velocidade. Não, aí não depende da massa do planeta, depende da distância que ele está do Sol. É a terceira lei de Kepler. Né? O período de revolução ao quadrado é igual ao raio de órbita ao cubo. É outra coisa. Valeu. Tá? Qual que era a outra pergunta? Quem quer perguntar? Nossa, sinceramente eu esqueci. Se eu lembrar, eu te falo. Tá, beleza. Então aqui, ó, Pequeno Príncipe continua nas explicações. O que é a força normal? É uma força de reação que uma superfície faz quando pressionada por um corpo que nela se apoia. Então, assim, o Paul Hewitt, que é o autor que eu mais gosto da física, porque ele coloca a física de uma maneira mais acessível, assim, ele fala que a força normal, ela deveria ser chamada de força de apoio. Porque o nome dela, normal, não traduz muito bem o que a gente quer dizer. Então pensa na força normal, e eu já explico o porquê desse nome, como se fosse uma força de apoio. Como assim? Toda vez que você se apoia em uma superfície, você recebe uma força normal. Então, por exemplo, você está agora sentado na cadeira ou deitado na sua cama, você está recebendo uma força normal em todos os pontos em que você está apoiado. Tá? Por que que chama força normal? Essa palavrinha normal aqui, ó, na geometria, significa perpendicular. Então, ela fala assim, força normal, o certo seria falar assim, força normal à superfície, esse A com crase, tá? Por quê?
Porque ela é perpendicular à superfície de apoio. Ela sempre vai fazer um ângulo de 90 graus com a superfície de apoio. Então, eu coloquei ali um bloquinho, né, para exemplificar isso. Olha só, esse bloco está apoiado nessa superfície azul. Pensa num tampo de uma mesa, alguma coisa assim. Então, ali existe a força peso. A Terra puxa esse bloco para baixo, né, e a gente chama essa força de força peso. Se não existisse essa mesa, né, o bloquinho ia cair até, teoricamente, chegar no centro da Terra. Pelo fato da Terra puxar esse bloco para baixo com uma força peso, o bloco faz uma força, uma ação, faz uma compressão nessa mesa, né? E essa compressão, olha só, ela está atuando na mesa. Essa compressão a gente vai chamar, vou chamar isso aqui de força de apoio. Então o bloco está apoiando na mesa. Então é uma compressão que ele faz na mesa. Ah, mas é por causa do peso. É. Só que onde que está a reação ao peso? A reação ao peso está no centro do planeta. A gente já falou lá na força peso. Então, olha só. O bloco comprime a superfície em resposta. Quando o bloco faz uma força nessa superfície, em resposta, aparece uma reação, né? E essa reação é a reação ao apoio. Reação ao apoio. Essa reação ao apoio nós chamamos de força normal. Tá vendo? Então, a reação ao peso está onde? Está lá no centro do planeta. O peso do bloco, com certeza, comprime a superfície. Quanto maior o peso aí, né, maior a compressão, maior o apoio, maior vai ser a reação ao apoio, que a gente chama de força normal. Então, fazendo o mesmo esquema, olha só. A superfície, um corpo qualquer, né? Ó, um corpo faz uma força de apoio, se apoia numa superfície. A superfície devolve a força normal naquele corpo. O Abu, Aí você fala, ah, qual que é a diferença da força normal com a força de reação ao peso? onde que a força de reação ao peso está? No centro do planeta? Isso. E onde que a força normal está? Ué, no objeto? Isso. Essa é a diferença. Mas, tipo assim, elas são iguais, tipo, supondo, Depende, de modo... depende. O único momento em que a força normal é igual ao peso é quando a superfície que você estiver apoiando for uma superfície horizontal. Esse é o único momento, que é aqui, ó. Somente quando essa superfície for horizontal é que você pode falar que o peso e a força normal são iguais. Tá? Então, olha só, qual que é a inclinação dessa superfície aqui? Compara ela com a linha horizontal. Aí você fala, essa superfície aqui, ó, ela é paralela à linha horizontal. Então, o ângulo que ela faz com a horizontal é 0. Certo? 0 graus. Nesse caso, é o único momento em que o peso e a normal vão ter o mesmo valor. Então, aqui, ó, o peso é vertical para baixo sempre, né? Aqui está o peso. Se a superfície for horizontal, a normal que o Pequeno Príncipe vai receber vai ser igual ao peso. Tá? Então, é só nessa situação, quando o ângulo de inclinação for 0, em que você pode afirmar que o peso e a normal são iguais. Só nessa situação. Ah, e se a superfície for inclinada? Oi, pode falar. Nessa situação, o peso vai ser menor, né, no caso. Em qual situação? Quando ela estiver inclinada. Não, o peso é sempre massa vezes aceleração. Mas, tipo assim... Uai, esse papo eu não entendi, não, então. Porque... Ó, eu vou colocar o a peso aqui, ó. normal não é sempre 90 graus com a superfície?
Presta atenção. Vou desenhar aqui para você ver, ó. Aí vai organizar seu raciocínio. O peso está aqui, vertical para baixo, né? Aí, a força normal, ela vai ter que ser perpendicular à superfície. Então, presta atenção aqui, ó. Vou colocar uma linha e essa linha vai ser perpendicular à superfície, ó. Tá vendo aqui? Essa linha não faz um ângulo de 90 graus. Eu criei um eixo aqui perpendicular à superfície. Vamos só deixar esse eixo aqui, vou colocar ele como se ele fosse pontilhado aqui, ó. Tá vendo? Esse eixo aqui é um eixo perpendicular à superfície, ok? A força normal tem que estar em cima desse eixo. Então, a força normal vai estar aqui, ó, paralela a esse eixo. Só que nesse caso, a força normal não tem o mesmo valor que o peso. Né? Existe um ângulo de inclinação aqui, não existe? Ó, esse ângulo de inclinação, vamos chamar ele de θ. Aqui o θ era 0. Quando o θ é 0, peso e normal são iguais. Beleza? Agora, se o θ for diferente de 0, eu não posso afirmar isso. Peso e normal só são iguais quando o θ for 0. Aqui, ó, depois a gente vai deduzir essa fórmula mais para frente, tá? Eu vou mostrar por quê. Mas não tem como você saber quem vai ser maior, o peso ou a normal? A normal é sempre menor do que o peso. Ela é sempre menor ou igual ao peso. Nesse caso, então, ela sempre, a normal, vamos colocar uma regra. A força normal é sempre menor ou igual ao peso. Se você não tiver nada atuando em cima do corpo. Ela pode ser maior? Pode. Mas aí são situações específicas em que tem alguém empurrando ou alguma coisa empurrando o corpo mais para baixo. Vamos supor que você chega aqui nesse bloco aqui e faz uma força nele para baixo. Você vai lá e comprime ele. Aí a normal vai ser maior do que o peso. Mas pensa só num corpo em cima de uma superfície. A normal ela vai ser menor ou igual ao peso. Só. Ela nunca vai ser maior do que o peso. Nesse caso aqui, ó, a força normal ela é o peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Aqui ela é igual. Aqui ela é o peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Então, por exemplo, se o ângulo for 60 graus, a normal vai ter metade do valor do peso. Porque o peso vezes o cosseno de 60, que é meio, dá metade do peso. Certo? Respondi sua questão? Sua dúvida ou não? Sim, sim. Ó, Abud, Oi. você tinha falado uma vez que a massa não faz diferença na hora que o corpo tá caindo em queda livre. Ela corta com qual fórmula mesmo, a massa? Você tinha explicado lá pra mim, deduzido, que ela cortava e tal. Isso, o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, isso é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Aço. Entendeu? Mas aí, o primeiro é força-peso e o outro é qual fórmula mesmo? Aceleração? Força-peso e a segunda é a aceleração, a segunda lei de Newton. Aí corta massa com massa. Isso. Beleza. Tá? Então, olha só. Oi, pode falar. Duas coisas. Eu posso falar que a normal é igual à força de apoio lá da pressão? É isso mesmo. São iguais, não são? Uhum. E outra coisa, eu lembro que acho que a gente aprendeu isso no M2, quando tem rondana, é assim que fala o trem? Aquelas. Uhum. Então, como é que fica isso aí, a força normal e esses trem com a rondana? Roldana. Isso aí, isso, exatamente isso. Não, aí roldanas não envolve força normal, não. Roldanas envolve força de tração. Né? Porque roldana não envolve corda. Sim. Então, se envolve corda, é força de tração, que é a nossa próxima forçazinha que nós vamos entender aqui agora. E uma coisa que a gente vai ter que entender também, como a força normal, ela é uma reação ao apoio que você faz na superfície,
você vai ter uma força normal para cada apoio que você tiver. Então, por exemplo, aqui, ó, se você tiver uma pessoa apoiada com os dois pés, aqui assim, ó, você tem uma força peso, mas você tem duas forças normais, que a gente acaba desenhando uma só porque a gente faz a resultante entre elas, tá? Então aqui, ó, aqui você vai ter uma força peso para baixo, a Terra está puxando esse caboquinho para baixo, com a força peso dele, mas como eu tenho um ponto de apoio, dois pontos de apoio, eu vou ter as forças normais. Eu vou chamar de N e de N. N'. Por quê? Elas não necessariamente são iguais. Ele pode estar apoiando mais sobre um pé do que sobre outro. Vamos supor que esse cara aqui está empurrando uma parede. Então, imagina um bonequinho aqui. E ele está empurrando, ele está assim, ó. Empurrando uma parede. Ele está apoiando nessa mão e aqui. Ou seja, aqui eu tenho o peso do objeto para baixo, né? Então, esse peso do objeto para baixo é feito pela Terra. Como ele tem dois pés apoiando aqui, ó, dois pontos de apoio. Deixa eu escrever aqui, né? Esse aqui é o peso. Ele vai ter aqui duas forças normais para cima. N' e vou chamar aqui de N. Só que tá vendo que ele está comprimindo a parede com as duas mãos dele? Então ali ele tá empurrando a parede para frente. Ele vai receber da parede uma normal nessa mão, vamos chamar de N1, e vai receber também uma força normal nessa mão, N2. Aparece sempre uma força normal para cada ponto de apoio. Então ele está apoiando com as duas mãos na parede e com os dois pés no chão. Detalhe, eu não falei que ela é sempre perpendicular à superfície de contato? Ó, ela sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Como as mãos dessa pessoa estão empurrando a parede e a parede está na vertical, a força normal aqui nesse caso está na horizontal, tá vendo? Então eu tenho uma força normal para cada ponto de apoio. Então é uma força normal para cada ponto de apoio. Entenderam? Ou não? E como que calcula a força normal resultante, né? Que a gente só coloca... Se elas estiverem na mesma direção e sentido, o que você faz? Soma. Soma. Tá? Então você vai ter que trabalhar com os seus conhecimentos de vetores aí. Tranquilo? Abud, Hum. lembrei que eu ia perguntar. A força de Pergunte. atrito é uma força de tração? Não. Força de atrito é uma reação à força que você faz na superfície. Nós vamos ver também. Ela, não? Vai, mais pra frente vai. Tem um módulo só para ela, eu acho. Que é uma força importante, né? Então existe um módulo da apostila dedicado à força de atrito aí. Nossa, é porque você não falou no começo, eu fiquei meio com dúvida. Não, é porque ela é tão importante que tem um módulo só para ela. Tranquilo? Beleza, então. Posso passar para a próxima? Para a gente fechar isso aqui? Vamos lá, para dar tempo de ver todas. Aqui a gente tem uma força... Oi, diga. Volta lá só para tirar um print rapidão. Eu vou mandar para vocês depois. Não, pode crer então. Então aqui, ó. Aqui é a nossa força de tração ou de tensão, porque pode ser chamada de tração ou de tensão, tanto faz. Não tem fórmula para ela, porque ela é uma reação que todo cabo, fio, corda inextensível, o que é o cara inextensível? Aquele cara que você tenta esticar e ele não estica, tá? Faz quando você estica ele, ou tensiona ele, ou traciona ele. Então, por exemplo, vamos supor que o Pequeno Príncipe aqui, ele está querendo puxar esse bloco. Então,
Só que ele não vai puxar diretamente. Ele amarrou uma corda no bloco e ele vai fazer uma força de tração nessa corda. Então ele vai tracionar essa corda, ele vai puxar a corda para cá. Então essa força que ele fez é uma força F feita na corda. Tá? Então ó, vamos colocar assim, F, força feita pelo Pequeno Príncipe na corda. E aí, em resposta, a corda vai puxar a mão do Pequeno Príncipe para cá. Essa força a gente chama de força de tração. Beleza. Aí, a corda está sendo puxada para a esquerda e ela está amarrada nesse bloco. O que que vai acontecer? Ela vai puxar o bloco com a mesma força de tração para a esquerda. Ela puxa o bloco para a esquerda e, em resposta, o bloco faz uma força, né, na corda para a direita. Vamos chamar de F'. F'. Força feita pelo bloco na corda. Tá, via de regra, para você não ter que ficar desenhando ação e reação. O que que é a força de tração? Na prática, toda vez que tiver um fio esticado, o que que você vai fazer? Você vai desenhar na corda, nesse fio esticado, duas forças de tração. Elas vão atuar nas extremidades da corda, apontando para o centro. Então, por exemplo, aqui não tem uma corda na vertical, eu vou colocar uma força de tração para baixo, porque está amarrado no teto, e uma força de tração para cima. Como o Pequeno Príncipe aqui tem a sua força-peso feita pela terra, que é vertical e para baixo, nesse caso, eu falei que não tem, né, não existe fórmula para a força de tração. Por exemplo, aqui nesse caso, a força de tração, nesse caso específico, ela vai ser igual à força F. Ela vai ter o mesmo valor que a força que o Pequeno Príncipe fizer. Aqui nesse caso, a força de tração vai ser igual à força-peso do Pequeno Príncipe, para ele ficar parado. Então, em cada caso, a força de tração vai aparecer de uma forma, mas ela sempre vai atuar nas extremidades das cordas, apontando para o centro. Certo? Eu vou completar isso aqui depois, só para dar tempo de eu explicar a força elástica. Tá? Eu vou colocar aqui esse texto que eu acabei de falar aqui Mas, embaixo. Abud, essa força influencia alguma coisa? Tipo, nos cálculos acaba ser igual a outra? Influencia, porque ela está atuando na mão do Pequeno Príncipe para cima e o peso está para baixo. Então, para ele ficar em equilíbrio, elas têm que se anular, por exemplo. Entendi. Entendeu? Vamos agora para a última força e depois a gente vai fazer, na aula que vem a gente vai fazer os exercícios, que é a força elástica, tá? Força elástica ou lei de Hooke, também você pode chamar isso aqui, tá? Que a formulazinha é F igual a KX, tá? Cada mola, cada corpo que tem a propriedade elástica tem o seu K. Esse K é uma constante elástica. Então, por exemplo, essa molazinha aqui, que não está esticada nesse momento, ela tem o seu K. Então, existe um K da mola, que é a constante elástica dela. Se o Pequeno Príncipe pegar ela e esticar, olha só o que ele está fazendo. Aqui era o tamanho original da mola, né? O que ele fez? Ele esticou ela até aqui, ó. Então, ele elongou a mola, ele esticou ela. Ele fez na mola uma força para a direita. Então, olha só, essa força F é a força feita pelo Pequeno Príncipe na mola. Certo? Fechou. Então, o que a mola vai fazer? A mola vai
fazer uma força no Pequeno Príncipe contrária à força que ele fez. Vai aparecer aqui uma força elástica na mola, chamar de FE, para a direita. O que a mola faz, gente? A mola sempre faz uma força contrária para voltar à situação original dela. Aqui a mola não estava nem esticada nem contraída. Você esticou ela. Então ela vai fazer uma força para tentar voltar ao que era antes. Aqui eu coloquei outro caso, olha só. Aqui vamos supor que eu tenho uma plataforma sustentada por duas... Oi? Vou só um negócio nesse exemplo anterior, só para você não ter que voltar de novo. Ela faz essa mola esticada, ela faz a força no Pequeno Príncipe e no Pequeno Príncipe. E na parede também? Faz sim. Boa, vamos colocar aqui, ó. Vamos você me lembrar. Ela faz uma força aqui na parede também. Aparece nas duas extremidades. Porque então, a parede... é tipo o pensamento da tração também, né? Tipo assim, sempre vai ter um meio. Agora aqui, ó. Mas olha a diferença. Por que ela faz a força assim, ó, para dentro? Porque o Pequeno Príncipe esticou ela. Agora, olha essa situação aqui. Nessa situação, o que aconteceu? Deixa eu só colocar aqui, né? Isso aqui é o nosso X. Isso aqui é o X, tá vendo? Ó, da fórmula. Que é a nossa deformação que você causou na mola. Então, olha só. Aqui, essas molas estão assim, ó. Elas estão no tamanho original delas, né? Então, elas estão aqui, ó. Aí imagina que é uma plataforma sustentada por essas duas molas. Eu vou e coloco o Pequeno Príncipe aqui em cima. Ele tem uma certa força-peso para baixo, vertical e para baixo. E com isso ele comprime, né? Houve uma compressão. Então, se a gente pegar aqui, ó, né? Isso aqui era o tamanho original das molas, ó. Certo? O que aconteceu? Ele comprimiu a mola em um certo valor. Ele trouxe essa mola aqui, ó, com uma compressão X. Ele diminuiu a mola. Antes ela tinha esse tamanho em vermelho, aí ela passou a ter esse tamanhozinho aqui, ó. Ela foi comprimida. Como ela foi comprimida, ela quer voltar ao tamanho original dela, né? Então ela vai fazer uma força elástica para cima. Olha que bacana. Então aqui, ó, como ela foi comprimida, ela vai fazer uma força elástica para cima. E no chão, né, igual a Melissa perguntou, no chão essa força elástica é para baixo. Por quê? Porque ela está tentando voltar ao que era antes. Se você comprime a mola, ela te empurra, né? Se você estica a mola, ela te puxa. Entenderam? Ela seria um exemplo prático, tipo, do carro? Como assim, Cama do carro? elástica. Cama o carro elástica. não tem... tá, beleza. É uma cama elástica. Eu pensei, tipo, no carro, que a força que, tipo, quando você entra dentro do carro, faz... Não tem, tipo, uma mola perto da roda? É que eu não entendo muito bem de carro. Porque aí tipo o carro, quando ele abaixa, a mola empurra o carro de volta, né? Uhum. É o amortecedor dele, de mola. Tranquilo? Deu para entender o conceito das quatro forças? Oi. Por que tem essa para baixo aí? Eu só não entendi ela. Porque a mola, ela tenta voltar ao tamanho original. Para ela voltar ao tamanho original, ela empurra a plataforma para cima e ela tenta empurrar o chão para baixo. Beleza, entendi. Entendeu? Que ela faz a força nas duas extremidades dela. Tranquilo? O que é o K mesmo? O K é a constante elástica da mola. Tá? Todo exercício vai te dar ou vai te pedir para calcular. Tranquilo? Tá. E as medidas de X é o quê? É o tanto que você esticou a mola ou o tanto que você contraiu a mola. Eu sei, mas é em metros. Metros. Tá. Metros. A constante elástica é em Newton por metro. Eu vou organizar essas figuras aqui antes de mandar para vocês para ficar mais bonitinho. Tá bom? Tranquilo, gente?
Mas deu para entender o conceito de cada força aí? Tranquilamente, Abud. Então, beleza. Na próxima aula a gente faz os exercícios e amanhã eu quero ver vocês na live, hein? Beijão pra você, viu? Valeu, abraço. Abud. Obrigada, Agora eu vou Abud. jogar The Last of Us 2. Falou, Tulião. Depois você me Aí empresta o eu tô na fila, hein, PS4. Abud? Depois de todas as pessoas aí, eu. Beleza, então. Falou, Abud. Alô, galera. Até mais.